Bom dia a todos. Invocando a proteção divina em nome do povo brasileiro, declaro aberta a 14ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES. Informo aos senhores parlamentares que estão disponíveis cópias da ata da 13ª reunião ordinária desta comissão, realizada no dia 24 de setembro. Indago ao plenário se há necessidade da leitura da ata. Solicito dispensa da ata, presidente. Agradeço ao deputado Baldi e deputado Covatti. Não vendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dou como lido o expediente, tendo em vista a distribuição do resumo das correspondências recebidas na última semana e a publicação desse extrato na página da comissão. Cópias dessas matérias poderão ser solicitadas à Secretaria da Comissão. Passa-se a ordem do dia. Sobre a mesa, requerimento de inclusão extra-pauta, requerimento número 5 de 2015, de autorias dos senhores Betinho Gomes e Miguel Haddad. Requer seja submetido à deliberação do plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de convocação do ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, para prestar depoimento. Para encaminhar o requerimento, senhor presidente, concedo a palavra ao deputado Betinho Gomes. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Zaratini. Quantas assinaturas tem esse requerimento, extra-pauta? 12. O senhor podia nos dizer quem assina? Deputado Bebeto, Miguel Haddad, Caio Nárcio, João Gualberto, Mendes Tami, Augusto Coutinho, Alexandre Baldi, Carlos Melles, Cristiane Brasil, André Fufuca, Edson Moreira e Betinho Gomes. Senhor presidente, aqui na minha verificação, rapidamente, eu não pude verificar, mas vários dos que assinam são suplentes da comissão. Não tem problema. Os que são suplentes, nesse momento, contam como titulares por conta da bancada. Se eles estiverem presentes... Exato. Se os titulares estiverem presentes, as assinaturas dos suplentes então, mas neste caso, não valem. Neste caso, senhor presidente... Então, nós gostaríamos que fosse verificado Só um pouquinho, deputado Baldi. A quem está presente, né, se completa o bloco. Se completar o bloco, então a assinatura do suplente não tem validade. Então, nós gostaríamos que o senhor fizesse essa verificação. Faz a verificação de painel, senhor presidente. O senhor vai conferir presidente, que os pela ordem. Deputado Jordi. Eu sugiro que, quer dizer, se a cada requerimento desse nós fizermos um debate público sobre cumprimento regimental, nós vamos mudar o foco dessa CPI. Eu acho que a ponderação do deputado Zaratini procede, mas ele peça a mesa para fazer a conferência e a Secretaria da Mesa responde se sim ou não, porque senão a gente vai fazer um debate aqui, cada um vai dizer o que é o regimento. Nós queremos ter essa informação. Claro, aí que já começa a querer procrastinar a reunião. Aqui tem regimento. Aqui tem regimento. óbvio aí que estão querendo já atrapalhar o andamento. Eu peço só a gentileza de vossas excelências, só para que a gente possa acalmar os ânimos. Eu estou calmo e acho que... Veja bem, eu acho que acho que a ponderação do deputado Zaratini não é impertinente. Ele está cobrando. A mesa informa se preenche os requisitos regimentais ou não, ponto. Porque senão nós vamos fazer um debate aqui. Esse debate é absolutamente estéril ao objetivo dessa comissão. O regimento vale para todo mundo, nas comissões, claro, todo mundo tem experiência. Só saber se está cumprindo com os preceitos Não tenha regimentais. dúvida alguma de que eu continuarei sendo um legalista, deputado Arnaldo. Vamos desarmar o pessoal, senhor presidente. Vamos desarmar o pessoal. É só a Vamos mesa desarmar o pessoal. O pessoal está muito armado aí acatar a hoje. extra-pauta, caso conste as 9 assinaturas, e, obviamente, aí não há o que se discutir. Vamos desarmar o pessoal, senhor presidente. O pessoal tá... Nós estamos fazendo a conferência, eu peço Se só a puser aqui gentileza o painel, de vossas excelências. colocar o painel na assessoria da tela, mesa. nos ajuda a colocar o painel. Eu peço a abertura do painel, por gentileza. O painel não está por bloco. Agora, para atender o deputado Zaratini, o painel precisa estar no bloco. Se for possível, eu agradeceria se fosse por bloco,
porque facilitaria o trabalho Mais de alguma todos. coisa que Vossa Excelência gostaria? Vamos deputado? providenciar isso. Se deputado chegar o Zaratini. café aqui, também agradecer. Por favor, providenciar o... Verdade, deputado Edson. É suplente. Suplentes tem quantos? Tem muitas assinaturas lá na cabeça. Está fazendo a verificação. Desligado, tá todo desligado. Mas não tem nada, mas não tem nada aqui. Não tem nada aqui. já começaram a obstrução aqui, ó. Calma. Parou meia hora a reunião já. Ó. Não pode de assinatura. O relógio, Márcio. Meia hora. Pelo amor de Deus. Aí, a reunião estava marcada para 9h30. Contar. Não há números suficientes no requerimento. Presidente. O Bebeto assinou, não está presente. Muito obrigado, senhor presidente. Tem que estar presente. Tem que estar presente. Mas o suplente... Está faltando uma assinatura aqui. Presidente, Senhor presidente, o Não dá por suplente causa do bloco. não estando presente, o Senhor suplente presidente, do bloco. pode valer a assinatura do suplente do bloco, presidente. Presidente, Não Não tem estando necessidade titular- de estar presente aqui, não? Ué? o titular, o suplente do bloco pode ter validado sua assinatura, É presidente. claro que pode, ué. Senhor presidente, o senhor já declarou que está inválido, Não, portanto, peraí. Não, vamos passar regimento, ao próximo começou. ponto. Presidente, nós temos suplentes Vamos aí deixar que claro. assume o Vamos passar lugar, ao próximo ponto, assume senhor o lugar presidente. do O regimento titular, conta, presidente, do senhor bloco. Já está contado o Bebeto como ausente e o Mas outro já nós está temos contado como presente. assinaturas Tá prejudicado. Mas já a está mais. contado, Requerimento de Betinho. inclusão extra-pauta de autoria do deputado Betinho Gomes e Miguel Haddad, prejudicado o requerimento número 5 de 2015. Presidente, Isso é um absurdo. o Próximo o suplente pode valer, presidente. Próximo requerimento de inclusão extra-pauta, requerimento número 232 de 2015, de autorias dos senhores Miguel Haddad, Betinho Gomes, Alexandre Baldi, João Gualberto, Caio Nárcio, Antônio Carlos Mendes Teme. Requer seja submetida à deliberação do plenário dessa comissão parlamentar de inquérito o pedido ora formulado de convocação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para prestar depoimento na condição de testemunha. Decreta logo a Da palavra. mesma da forma, CPI. nós vamos Por favor, consultar a acabar mesa logo com a CPI. e consultar as assinaturas. Assinaram deputado Betinho, deputado Miguel Haddad, Caio Nárcio, João Gualberto, Mendes Tame, Augusto Coutinho, Alexandre Baldi, Coincidentemente, também não terá assinaturas, né? Carlos Melles. Carlos Melles, Cristiane Brasil, Edson Moreira, Sérgio Vidigal e Arnaldo Jordi. Da mesma forma, Presidente, nós questão de vamos ordem. proceder- Presidente, questão de ordem, presidente. Nós vamos Questão de proceder ordem, da presidente. mesma forma Presidente, como procedemos questão Vamos de fechar ordem, logo essa presidente. CPI, ué. Se Presidente, houver, questão de ordem, por se gentileza. houver Fechar logo o essa número regimental de assinaturas e este número seguir o preceito regimental, nós vamos colocar em deliberação. Não Presidente. havendo atendimento regimental, nós vamos, como
fizemos no requerimento anterior, declarar prejudicado o requerimento. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, Declara a CPI encerrada logo, é porque melhor. nós estamos agindo com muita calma e com muita cautela. Questão de ordem, deputado Betinho. Presidente, o artigo 52 do Regimento Interno, no seu parágrafo 5º, diz: a comissão poderá, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, aprovado pela maioria absoluta das respectivas composição plenária, incluir matéria na ordem do dia para apreciação imediata, independente do disposto dos parágrafos anteriores. 1/3 dos membros não fala se titular é suplente ou não. suplente, presidente. Claro, presente. Nós estamos adotando o mesmo preceito adotado na Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos adotando aqui o mesmo preceito, Calma. Esse aqui tá legal? Esse outro não tá. Requerimento atende o preceito regimental. Eu não estou aqui para proteger e nem para perseguir ninguém. Eu estou aqui para cumprir o regimento. E estou cumprindo nesse momento. Assim como eu rejeitei o do embaixador Mauro Vieira, eu estou nesse momento acolhendo o que convoca o ex-presidente Lula. Então veja que eu não estou adotando aqui nenhum peso e nenhuma medida diferenciada. Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao primeiro autor, deputado Miguel Haddad. Abre mão, passa ao deputado Betinho Gomes. Presidente. Presidente, esse requerimento é essencial porque nós estamos, ao longo dos últimos meses, vendo fartas notícias informando que o ex-presidente da República praticou tráfico de influência. Temos investigações acontecendo e sendo conduzidas pela Polícia Federal. Nós temos também investigações sendo realizadas pelo Ministério Público Federal. E esta semana foi divulgado, inclusive, e-mails que citam claramente a participação do presidente da República, ex-presidente, no sentido de favorecer algumas empreiteiras em negócios realizados fora do Brasil, em países que receberam financiamentos do BNDES. Portanto, presidente, é fundamental que nós possamos aqui esclarecer este fato, trazendo o ex-presidente da República para que ele possa prestar esclarecimentos à população. Nós queremos colocar em votação este requerimento no sentido de dar uma contribuição para que o país possa, de fato, ter as informações necessárias, sem pré-julgamento, sem fazer juízo de valor, mas dizendo aqui que essa CPI, que durante muito tempo não conseguiu avançar em algumas investigações porque a base do governo tem impedido esse debate. Agora chegou a hora de nós podermos aqui trazer o ex-presidente e buscar esclarecimentos. Por isso, eu peço apoio plenário para que a sociedade tenha direito a essas informações, convocando o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Agradeço, deputado Betinho. Nós vamos conceder a palavra a 2 oradores favoráveis e 2 oradores contrários à convocação. Bem, senhor presidente. Deputado Alexandre Baldi, para falar a favor. Bom dia, senhor presidente, Marcos Otto, senhor relator, José Rocha, demais parlamentares, deputados e deputadas. Esse requerimento convocando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, senhor presidente, é de fundamental importância para o andamento da CPI. Como já visto nos veículos de imprensa essa semana, altamente noticiado o tráfico de influência para a realização de obras no exterior, para a realização de financiamentos por parte do BNDES, aonde diversas reuniões que foram realizadas foram, obviamente, acompanhadas da visita presidencial, enquanto o ex-presidente exercia o seu mandato, acompanhado de interesses que nós precisamos desvendar. Esta comissão parlamentar de inquérito nasceu e está sobrevivendo para investigar as irregularidades do BNDES. E as irregularidades vão desde o financiamento mal concedido, senhor relator, as compras de ativos que são apodrecidos, senhor relator, e até mesmo o tráfico de influência. Porque o BNDES não é máquina de desenvolvimento de nenhum partido e de nenhuma liderança. O BNDES é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que é para ser utilizado para empreender, para fomentar a economia brasileira.
E esse tráfico de influência, altamente noticiado pela imprensa, deve ser colocado a limpo. Então nós temos aqui a oportunidade de o ex-presidente Lula, com o apoio de todos os parlamentares desse plenário, de vir aqui e se pronunciar, de demonstrar do porquê que viajava ao exterior, a países como Cuba, em aviões particulares, gastando 600, 700, 800 mil reais, senhor relator, para poder buscar interesses nacionais. Qual é o motivo dessas viagens? O porquê que o ex-presidente realizou tantas viagens, mesmo após deixar a presidência, em aeronaves pagas por empresas, como já foi altamente noticiado, como nós temos aqui notas fiscais comprovando isso, do porquê que os interesses de umas empresas são privilegiados em detrimento de outras. Por que não há o interesse do país em defender uma comitiva, em defender missões, em defender que todas as empresas tenham oportunidade de poderem exportar bens e serviços, e não só empresas que tenham 60%, 70%, até 80% dos recursos que são destinados ao BNDES ao exterior. Então, é primordial para a existência dessa CPI que nós estamos dando a oportunidade do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sentar aqui conosco e demonstrar das razões e os motivos que ele utilizou da sua função como presidente e mesmo após da sua influência que exerce sobre o governo da presidente Dilma, de financiamentos por parte do BNDES, que aqui, ora, investigamos, é utilizado como marcha de manobra a governos em outros países, a obras em outros países. Então, é devido aqui a nossa CPI, é aqui um pedido que faça a cada deputado, a cada deputada, que acompanhe esse voto para aprovar esse requerimento, para que nós possamos ter aqui credibilidade, legitimidade e, fundamentalmente, a continuidade dos trabalhos, né, com exímio e, principalmente, que a gente dê a cara à população na rua e não tenha medo de responder uma pergunta de o porquê o BNDES é uma caixa preta ou do porquê o BNDES privilegia certas empresas em detrimento de outras. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Eu lembro, pela ordem, deputado. Presidente, nós estamos votando a inclusão na pauta ou requerimento? Nós estamos votando requerimento de inclusão na pauta. Okay. 2 falaram a favor e 2 contrários. Para falar contra, concedo a palavra ao deputado Davidson Magalhães. Senhor presidente, a apresentação e o debate nessa CPI tem demonstrado claramente que o BNDES tem critérios técnicos na liberação dos seus empréstimos. E, aliás, é responsabilidade de qualquer chefe de Estado que tenha compromisso com o seu país fazer com que as suas empresas, fazer com que as empresas desse país ocupem o mercado internacional, tenham missões comerciais. Portanto, esse requerimento é completamente descabido. É um requerimento que tem intenção única e exclusivamente de criar nessa CPI um espaço de debate político que não tem a ver com essa investigação. Porque até agora eu não vi dos requerentes a apresentação de um único documento, já que já existe um conjunto de documentos do BNDES aqui, nenhuma comprovação dessa relação promíscua do Estado brasileiro, sob a chefia do ex-presidente Lula, com essas empresas. Porque o que nós temos são relações comerciais que, aliás, todos os chefes de Estado fazem, não seria diferente fazer no Brasil. Portanto, criminalizar uma política de expansão comercial, que, aliás, estão falando aqui em financiamento de obras fora do Brasil. Isso não é verdade. Há um financiamento da exportação de bens e serviços nacionais. Portanto, é um equívoco, é transformar essa CPI apenas num palanque político eleitoral e não vir ao encontro do seu interesse, que é a investigação profunda e dar à população brasileira toda a transparência necessária que os instrumentos que a CPI tem pode fazer. Então, nesse sentido, eu sou contra essa questão desse requerimento, porque se observa exatamente que se quer atingir um debate político, transformar a CPI não no instrumento investigativo, mas num palanque eleitoral. Portanto, eu sou contra e não tem, e os requerimentos apresentados até então,
o conjunto vasto de informações que o BNDES já deixou à disposição dessa CPI. Até agora não foi demonstrado nenhuma irregularidade. Portanto, envolver o ex-presidente Lula é, na verdade, tentar transformar essa CPI num palanque eleitoral. Agradeço, deputado Davidson Magalhães. Passo a palavra ao segundo orador inscrito para falar contra o requerimento de inclusão na pauta, deputado Carlos Zaratini. Eu vou passar a palavra ao deputado Edio Lopes. Deputado Edio Lopes. Senhor presidente, nós temos, desde a instalação dessa CPI, nós temos buscado a mantermos aqui uma posição de equilíbrio e uma posição de bom senso. Eu até acho, de forma particular, que no andar das investigações, no andar das provas ou dos indícios que estão sendo coletados, haverá, quem sabe, e eu acredito, um momento em que a presença do presidente Lula aqui será inevitável. Mas eu quero ponderar, senhor presidente, que o momento não nos trazem elementos suficientes para essa convocação. Eu até quero chamar a atenção da oposição, porque a fragilidade dos argumentos e das possíveis provas ou indícios que aqui falam são de tal fragilidade pueril, senhor presidente, que essa CPI, para os que querem e que acham que o presidente Lula está irremediavelmente enrolado nessa questão, poderá o presidente Lula vir aqui pela falta de documentos de prova, o presidente Lula dar um show e acabar com a CPI neste dia. Portanto, eu solicito, eu requeiro, quando eu estou falando, ô colega, por que o senhor não me ouve? Ou se não me dá o prazer de ouvir, eis a porta ali, por favor. Então, por favor. Então, eu acho que os argumentos aqui apresentados, primeiro, porque o presidente Lula foi ao país A, ao país B, qual é o presidente que não faz isso? Nós vimos recentemente o presidente Sarkozy da França vir ao Brasil e de forma até assintosa, de forma pública, quase que exigir do governo brasileiro a compra dos caças da França. E ninguém falou em tráfico de influência, ninguém falou em ato espúrio. O governo americano, o que é o presidente embaixador Obama, se não um cacheiro viajante das empresas americanas? Agora, nós trazermos o ex-presidente Lula neste momento, eu acho que nós não estamos aqui agindo de bom senso. Aí fala-se que o BNDES financiou obras e financia muito lá fora. Eu quero chamar a atenção aqui, o governo do PSDB chegou a financiar 18% de todo o volume de financiamento do BNDES lá fora. 18%, relator Zé Rocha. O governo atual nunca ultrapassou 2%. Então, a riqueza do ser humano é esta. Nós somos o único vivente que mudamos de comportamento na mesma velocidade que mudamos de lado de balcão, Zaratini. Quando mudamos do lado do balcão, nós mudamos radicalmente a nossa argumentação. Depois, falar que o BNDES privilegia esta ou aquela empresa, o BNDES financia projetos. O BNDES não financia governos. O BNDES financia neste país quase 900 empresas dentre as 1.000 maiores empresas brasileiras. Ora, se Odebrecht, Camargo Corrêa e outras são as principais financiadas, é porque são empresas que têm know-how, é porque tem empresas que têm um perfil de grandes obras. Não poderíamos aqui exigir que a firminha lá da esquina estivesse a executar uma ferrovia, uma hidrelétrica, nem lá fora e muito menos aqui dentro. Então, a nossa posição neste momento será contrário ao requerimento em discussão. Agradeço, deputado Edio.
Em votação, requerimento de inclusão extra-pauta, requerimento número 232 de 2015, de autorias dos senhores Miguel Haddad, Betinho Gomes, Alexandre Baldi, João Gualberto, Caio Nácio, Antônio Carlos Mendes Tame. Requer seja submetido à deliberação do plenário dessa comissão parlamentar de inquérito, pedido hora formular de convocação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Peço a abertura do painel para a votação nominal. Só gostaria de uma questão de ordem, senhor presidente. Deputado Baldi. Para uma menção ao PSTB, pelo nobre colega, deputado Edio, dizer que não é, em momento algum, comentado que o BNDES financia governos no exterior, apesar de também financiar. Mas aqui nós discutimos o financiamento de bens e serviços e eu expressei de modo muito claro ao exterior. E aonde, nos próprios documentos enviados pelo BNDES, em torno de 69% foram privilegiados uma empresa. Aonde o senhor ex-presidente da França vem ao Brasil, ele toma um voo comercial juntamente com a sua esposa e visita o Brasil para fazer o que ele bem entender. Ele não vem pago pela empresa e principalmente em aviões particulares com custos de 500, 600, 700 e até R$1 milhão, aonde o ex-presidente exige vinhos franceses e regalias, ademais pagas por empresas privadas que têm interesse em conquistar essa obra, porque o BNDES vai financiar aqui no Brasil, de fato, os bens e serviços que serão exportados, os empregos não são exportados, e aqui o recurso que foi para fora, ele deixa de vir aqui para o Brasil. Então, quer dizer, o ex-presidente faz lobby para beneficiar empresas no exterior, de forma que ele deixa de aplicar recursos aqui no Brasil para financiar empresas brasileiras, empresas que possam aqui gerar empregos, gerar renda e utilizar o BNDES como um banco de desenvolvimento econômico e social para privilegiar pouquíssimas empresas, caros colegas, no exterior, financiando aqui no Brasil bens e serviços, mas o dinheiro do brasileiro, porque é imposto pago pelo povo, é imposto pago pela população brasileira, vai beneficiar países como Cuba, como Angola, Argentina e países na África. Então essa a nossa indignação, e se o nobre colega não vê problema, por que o ex-presidente não pode vir aqui e explicar por que visita países com dinheiro de empresas e em aviões pagos por empresas para negociar obras ou que é interesse do Brasil, porque é dinheiro do brasileiro que vai para o exterior. Agradeço, deputado Baldi. Presidente, pela ordem, deputado Caio Nácio, na sequência, deputado João Galberto. Presidente, eu quero dizer, estamos hoje no momento crucial dessa CPI, sob a condição de podermos avançar, demonstrar claramente que o partido e toda essa comissão está querendo investigar os fatos, ou praticamente podemos dizer que ela não tem necessidade de existir. Quando se coloca aqui a necessidade de fazer um requerimento extra-pauta, como foi aqui no caso do ex-presidente Lula, é porque ele tem que explicar sim. Ele tem que explicar sim o que ele foi fazer com o Odebrecht lá fora. Ele tem que explicar por que depois da visita dele, a obra foi financiada pelo BNDES. Ele tem que explicar por que depois que o doutor Marcelo Odebrecht foi preso, ele ligou para o cidadão para perguntar como é que foi a oitiva dentro da polícia. Ele tem que vir aqui para se explicar, ué. E para provar que é inocente, ele vem aqui e esclarece os fatos e dirime todas as dúvidas sobre ele. A tentativa de não trazê-lo é uma demonstração do medo de se esclarecer os fatos. E, portanto, até para dar a oportunidade do presidente Lula, dirimir todas as dúvidas que pairam sobre ele, é uma grande oportunidade para ele poder fazer a sua defesa. Explicar por que ele usou o telefone para perguntar como foi a oitiva depois que o doutor Marcelo Odebrecht foi preso. Explicar por que ele está preocupado com a prisão do doutor Marcelo Odebrecht. Explicar por que o contrato aconteceu logo depois da viagem dele com o Odebrecht. Agora, quando vem comparar o caso do Sarkozy vindo promover as empresas francesas aqui no Brasil, é muito diferente o que está acontecendo hoje no Brasil,
Porque o presidente do Brasil vai promover as empresas brasileiras e logo após os contratos com dinheiro público estão garantidos para isso. Isso é que nós queremos que ele explique aqui. E, portanto, se todos aqui querem a verdade, nada melhor do que chamar ele para esclarecer os fatos. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Na sequência, deputado João Galberto, Betinho e deputado Davis. Deputado João, com a palavra. Senhor presidente, na verdade o que está acontecendo aqui hoje é os deputados que votarem a favor do requerimento de convocação do ex-presidente Lula estará dando oportunidade ao ex-presidente Lula aqui esclarecer os fatos. Todo o Brasil, ou a grande maioria da população brasileira, entende que o ex-presidente Lula, junto com José Dirceu, foi quem montou os maiores esquemas de corrupção do Brasil, Petrolão e Mensalão. Todo mundo sabe disso. Eu acho que chegou o momento dele ser ouvido aqui numa CPI. Aliás, como o Procurador-Geral da República aceitou que ele fosse ouvido. A Polícia Federal já pediu para ele ser ouvido também, o presidente Lula. Por que que nós, deputados, não podemos fazer isso? Eu acho que esse requerimento é de muita importância para o Brasil, muita importância para essa CPI, e espero que os deputados aprovem esse requerimento, para só assim o ex-presidente Lula vir aqui esclarecer, e quem sabe, como falou o deputado aqui do PMDB, que consiga derrubar a CPI e acabar a CPI, como ele falou, que eu não entendi como é que o ex-presidente Lula vai acabar essa CPI. Peço a todos que votem sim, para que o ex-presidente Lula seja ouvido aqui nessa CPI. Agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao deputado Betinho Gomes. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse responder a questão de ordem que eu fiz durante o requerimento do ministro Mauro Vieira. Eu citei claramente o artigo 52, parágrafo 5º, que fala um terço dos membros da comissão. Não faz a distinção entre titular e suplente. Gostaria que Vossa Excelência pudesse nos responder sobre isso, a questão de ordem, Vossa Excelência, para que a gente possa ter clareza sobre esse aspecto. Sem problema algum, mas vou seguir a orientação da Secretaria da Mesa, pela experiência que tem, inclusive. Nós estamos adotando aqui o princípio legalista da Comissão de Constituição e Justiça, mas eu vou acolher a questão de ordem de Vossa Excelência e vou responder com a profundidade que Vossa Excelência merece na sequência. Presidente, para finalizar apenas, eu acho que nós já chegamos no código de votação. Vou só conceder a palavra ao deputado Davidson Magalhães e nós vamos finalizar a votação. Deputado Davidson, deputado Augusto Coutinho não votou ainda. Senhor presidente, senhor presidente, peraí, calma. Quem já falou tem que ter a consciência de respeitar também quem quer falar. Deputado Davidson. A primeira questão é que a gente vê em algumas colocações que está virando hoje no Brasil a moda, que é a presunção da inocência. Todo mundo já é culpado até que prove o contrário. As pessoas têm que vir para provar que é inocente e não se provar que a pessoa tem cometeu algum tipo de delito e por isso e portanto tem que pagar. A segunda, a concorrência internacional, qualquer concorrência internacional de obras internacionais, é por falta de conhecimento que está se falando isso, me parece. Fala-se primeiro de financiamento de obras fora do Brasil. Mais uma vez, isso não corresponde à verdade. Financiamento de serviços e bens e serviços nacionais. O terceiro lugar, claro que depois que existe uma concorrência internacional, um dos elementos da concorrência internacional é o nível de financiamento que se tem dos bancos internacionais. Portanto, há um financiamento que é feito pelos bancos, tanto brasileiro quanto o banco chinês, quando a China disputa concorrência internacional, quanto os bancos americanos. Não querer que nas concorrências internacionais o BNDES entre para ajudar as empresas brasileiras de bens e serviços é um desserviço à nação brasileira, é um desserviço à indústria nacional. E isso nós não podemos exatamente admitir. Portanto, esse debate é um debate também que vai esclarecendo todo esse posicionamento de certos setores da oposição que buscam, no ataque ao BNDES, atacar a política de expansão comercial do Brasil. Era só ver qual o papel e o percentual que nós tínhamos no mercado internacional antes do governo Lula e depois do governo Lula. Qual é o papel e a expansão comercial que o Brasil teve para outros mercados que inclusive não tinha antes, e o BNDES jogou um papel importante, fundamental, no financiamento dos bens e serviços que eram vendidos nacionalmente a essas empresas e a esses países. Portanto, é inócuo esse convite
que é transformar a tentativa, mais uma vez, de transformar essa na CPI do fim do mundo, na CPI do palanque eleitoral, sem a devida investigação. Até agora não me apresentaram nenhum documento em relação a essa pilha de documentos que o BNDES apresentou aqui. Não vi nenhuma constatação clara dentro desses documentos de nenhuma irregularidade. Portanto, é inócuo essa convocação, é uma convocação política com o objetivo apenas de tentar desgastar a imagem e transformar aqui num palanque eleitoral. Vou te mostrar aqui, Odê. Depois do deputado Mauro, nós vamos encerrar a votação. Deputado Miguel Haddad e deputado Mauro Pereira com a palavra. Senhor presidente, deputado Marco Rota, colegas deputados, deputadas, eu gostaria de dizer o seguinte: essa CPI, ela tem um caráter, sim, de colocar e descobrir os problemas que existiram, ou que existe, ou que não existiram no BNDES. E ela vem cumprindo essa missão. Nós já tivemos aqui nessa casa 4 diretores do BNDES que se fizeram as explanações, como funciona as linhas de financiamento, ao mesmo tempo foram sabatinados pelos colegas deputados, sanando as dúvidas quanto a critérios adotados para a liberação de financiamento, tanto no exterior como para nossas empresas, nossa indústria. Agora, nós estamos vivendo um momento de muita apreensão no nosso país. O mercado financeiro, a questão do emprego, e é lógico que essa CPI, nós temos sim a responsabilidade com o nosso país. E nós temos que sim respeitar as instituições. Pelo que eu ouvi aqui dos meus colegas deputados, todos que falaram até agora, pelo jeito, se o presidente Lula chegar aqui, ao invés dele passar a informação, o pessoal vai passar a informação do que ele fez ao longo desses anos. Porque todo mundo já sabe de tudo que ele já fez. E a imprensa também já sabe o que ele já fez. E o Ministério Público, a Polícia Federal vem fazendo um trabalho em cima disso e o Supremo Tribunal Federal também está fazendo. Então, na minha opinião, nós sim devemos agir com firmeza. Mas, nesse exato momento, eu votei contrário ao requerimento, até porque nós precisamos ouvir mais as instituições, nossas instituições como Ministério Público Federal, Polícia Federal, que vem em cima das informações que os colegas que já passaram, já vem trabalhando sobre esse assunto. Hoje, a minha preocupação é com o momento econômico do nosso país, é um momento difícil que o Brasil está vivendo e que nós precisamos e devemos levar tranquilidade para o mercado, para continuar, para manter os empregos e não continuar mais o desemprego que está acontecendo no nosso país. Essa é a minha preocupação. Agradeço, deputado Mauro. O último orador inscrito, deputado Miguel Haddad. Senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, primeiro é que a aprovação do requerimento não significa a oitiva imediata, eu quero ir em conta do que o deputado Edio falou alguns instantes atrás, ela não significa a convocação imediata do ex-presidente Lula. Eu também compreendo, deputado, que num certo momento não há como nós blindarmos esse ou aquele. Todos deverão ser ouvidos. Há indícios, é indiscutível que há indícios. Se não houvessem indícios, nós não teríamos instaurado essa CPI. Ela foi instaurada exatamente para até dar a oportunidade ao BNDES, que é uma instituição respeitável, tem uma história e muito ajuda no desenvolvimento do país, se manifestar, e as suspeições, as pessoas indiciadas, as pessoas sob suspeição, têm a oportunidade de vir e falar, e trazer a sua versão, os seus fatos. A blindagem amplia essa suspeição. Por isso, do encaminhamento desse requerimento, que talvez não seja a melhor oportunidade de ouvir o ex-presidente Lula, mas é indiscutível que todas as empresas que obtiveram financiamentos, que todas as empresas que, inclusive, financiaram campanhas políticas,
que tiveram seus requerimentos não aprovados num certo momento, deverão ser ouvidas. Da mesma forma, os políticos envolvidos. Por isso, do encaminhamento do requerimento, que eu entendo de bom alvitre aprová-lo. Acho que é saudável, dá legitimidade à comissão, à CPI, dá legitimidade à CPI, demonstra que a CPI não blinda este ou aquele, mas que tem um compromisso com a verdade, que tem um compromisso com a apuração dos fatos, que busca exatamente dar uma satisfação a todos os brasileiros. Esse é o objetivo da CPI. E essa blindagem só amplia, só dificulta cada vez mais a apuração dos fatos que todos aqui desejamos. Por isso que eu queria encaminhar de forma favorável, senhor presidente, a aprovação do requerimento. Agradeço, Vossa Excelência. E respondendo à questão de ordem do deputado Betinho e também ao plenário, nós decidimos aqui adotar o princípio legalista da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Betinho Gomes. E eu vou fundamentar por escrito esse posicionamento a Vossa Excelência e já estabelecer como regra e como parâmetro. Presidente, nós não concordamos com isso. Não, o regimento interno é claro, isso é procedimento interno da Comissão de Justiça. É o posicionamento de Vossa Excelência que eu vou respeitar, mas nós vamos adotar o mesmo princípio que nós adotamos, inclusive, quando nós tivemos a nossa primeira reunião, onde eu estabeleci, com a anuência e a concordância de Vossas Excelências, que nós só iríamos deliberar requerimentos com o autor presente a esta reunião. Então, nós não estamos fugindo do nosso princípio, deputado Betinho, de contar com a participação dos autores dos requerimentos e também dos autores não é da presença, é do suplente. É do suplente, presidente. A questão não é da presença, é do suplente que está assinando e está presente, presidente. Só um minuto, Betinho. Deixa... Pela ordem, presidente. Eu vou proclamar o resultado, peço a assessoria para que possa proclamar o resultado. Deputado Pela ordem, presidente. Quando Vossa Excelência cita que quando foi adotado um procedimento nessa CPI... Foi rejeitado o requerimento. Deputado Caio Narcio. Hoje o Brasil se envergonha de um... Deputado Caio Narcio, com a palavra. Hoje o Brasil... Presidente. 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 Então, por isso que deveria sentar aqui, deputado. Senhor presidente, pela ordem. Eu peço a Vossas Excelências a brevidade, porque nós temos vários requerimentos nesta pauta e nós temos uma pauta a ser seguida. Se nós ficarmos discutindo aquilo que já foi deliberado, vai ser difícil a gente avançar com o trabalho da CPI. Quando Vossa Excelência fala pela ordem, senhor presidente, que adotou um procedimento... Isso é matéria vencida, deputado. Não, pera aí, a minha questão de ordem, você me respeita, presidente, me respeita. Respeita a minha palavra, que é questão de ordem. Eu já deliberei a respeito dessa questão. Eu já deliberei a respeito dessa questão. Próximo requerimento de inclusão extra-pauta. Requerimento número 214/2015, autoria do deputado Caio Narcio e Betinho Gomes. Requer seja submetida à deliberação do plenário dessa comissão, convocação do senhor Wagner Freitas de Moraes, membro do Conselho de Administração do BNDES, para, na condição de testemunha, prestar depoimento. Requerimento consta com 9 assinaturas, está deferido pela mesa. Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao senhor Caio Narcio. Presidente, todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência dá esse tom de voz, terá o mesmo tom de voz do seu presidente. Vossa Excelência está na condução nesse momento, quando não escuta a minha questão de ordem para deferi-la ou não. Vossa Excelência não escutou o teor da minha questão de ordem. Vossa Excelência começou a falar de uma matéria que já foi deliberada e matéria vencida. Me interrompendo. Matéria vencida. Como agora Vossa Excelência continua me interrompendo. Vossa Excelência está com a palavra para encaminhar o requerimento. A palavra para mim é garantida. E que seja assegurado os 3 minutos do deputado Caio Narcio. E que eu saiba, dentro do meu tempo, eu tenho a possibilidade de fazer qualquer tipo de argumentação. Presidente, quero fazer uma solicitação a Vossa Excelência, que não tratore essa comissão. Estou tentando fazer uma questão de ordem, dizendo que Vossa Excelência adotou um procedimento no começo dessa comissão e deliberou a maioria. E que dessa vez, quando quer adotar o procedimento da CCJ, Vossa Excelência não fez a consulta à maioria. Essa é a minha questão de ordem. Passado
esse momento, e por isso, portanto, depois de eu terminar a minha questão de ordem, cabe a Vossa Excelência deferir ou não. Essa é uma autoridade dada a Vossa Excelência. Então, peço que agora, feita a minha questão de ordem de fato, que Vossa Excelência pode ou não deferir ou não. Quero dizer que Vossa Excelência tem tido a condução correta. Nesse caso, na minha opinião, Vossa Excelência não adotou o mesmo procedimento. E seria saudável se Vossa Excelência fizesse isso. Com relação ao meu requerimento do senhor Wagner Freitas, o Brasil inteiro ficou atônito no dia que assistiu o senhor Wagner Freitas numa reunião com a presença da presidente Dilma, com a presença do ex-presidente Lula, onde ele disse: cabe a nós, brasileiros, defender este governo com armas na mão para aqueles que não concordarem com ele ou tentar destituí-lo. Eu já havia sentido e tido o pressentimento que essa seria uma maneira muito inadequada de alguém fazer uma manifestação dessa, aplaudida pela presença do presidente da República e pelo ex-presidente da República. Ficou mais grave ainda quando, ao passar os dias dessa manifestação, nós descobrimos que este não era só um pelego presidente da CUT, mas também um funcionário desse governo. Pasmem. Fazia parte do conselho do BNDES e recebia dinheiro desse governo para ameaçar os brasileiros com arma. Se esse governo tiver o mínimo de respeito com os brasileiros, o mínimo de vergonha, ele demite esse senhor Wagner Freitas na hora. Mas antes disso, essa comissão precisa fazer sua parte e convocá-lo para saber qual tipo de estímulo ele teve. Se foi o estímulo partidário, o pedido de quem empregou ele para ameaçar com armas, ou se foi simplesmente para defender o seu emprego. E é por isso que quero convocar esse cidadão aqui. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Caio Inácio, para falar contrário ao requerimento. Deputado Reginaldo, Vossa Excelência quer encaminhar contrariamente? Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, primeiro eu quero aqui ressaltar a conduta correta de Vossa Excelência. Não é fácil presidir uma CPI. Evidente aonde o fato determinado da CPI é o que menos importa. O que está por trás, na tentativa de fazer algum link com os fatos determinados, é a temperatura política de quem é governo e de quem é oposição. Por isso, quero aqui destacar a conduta correta de Vossa Excelência, respeitando respeitando o regimento desta Casa, respeitando os princípios da democracia e uma conduta correta a favor do bem do país e das investigações. Segundo, eu quero aqui dizer que os argumentos colocados pelo autor do requerimento para convocar o presidente da CUT, que representa, eleito democraticamente, né, pelos trabalhadores, não sustenta a sua convocação. Até porque várias outras centrais têm um rodízio de representação no Conselho. E quem conhece o sistema de governança do BNDES sabe que o Conselho, né, nós ouvimos aqui vários diretores e técnicos, tem todo um critério de enquadramento, ou seja, não tem nenhuma influência. Então, portanto, eu acho que é mais uma perseguição a uma liderança dos trabalhadores que representa uma central que tem sim e acredita no projeto do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Portanto, também não cabe ao pedido do deputado à presidenta Dilma para demiti-lo, porque ele não é funcionário do governo. Ele representa uma central no Conselho e mais, o que ele preside é eleito democraticamente pelos trabalhadores. Então, eu acho que é muita perseguição a uma liderança popular desse país. Portanto, está fora do fato determinado daqui da CPI. Portanto, eu quero pedir aos pares que, senão, nós vamos ter que convocar todas as outras centrais
né, de todas as matrizes ideológicas que representam diversos partidos políticos. Portanto, nós não devemos transformar a CPI nesta direção do qual Vossa Excelência está conduzindo com muita competência e eficiência. Obrigado. Agradeço, deputado Reginaldo, a gentileza de suas palavras. Deputado André Fufuca. Presidente, nós sabemos da dificuldade que é conduzir uma CPI, principalmente no que diz respeito ao presidente e ao relator. Ainda mais uma CPI que é aquecida pela questão política. É uma comissão formada por políticos, mas que não pode ser política. E Vossa Excelência vem conduzindo ela com bastante serenidade, correção e, principalmente, respeitando o regimento dessa casa. Aqui todos são iguais, mas ninguém é maior do que o regimento. Então, eu não poderia, depois de ver cenas aqui de parlamentares querendo diminuir a sua pessoa como deputado, como presidente, escutar calado sem enaltecer o seu trabalho. Vencer é bom, perder ninguém quer, mas mesmo aqueles que perdem têm que ter a grandeza de reconhecer a sua decisão. Vossa Excelência conduz de forma altamente democrática e que seja preservada até o fim. Todos aqui são iguais, mas menores que o regimento. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, também pela gentileza. Peço a abertura do painel para a votação nominal. Está iniciada a votação. Requerimento de inclusão de extra-pauta, requerimento número 214/2015, para a convocação do senhor Wagner Freitas de Moraes. Peço às senhoras e senhores parlamentares que possam proceder o seu voto. Senhor presidente, eu acho que queria fazer um apelo até aqui, já iniciou a votação, até o deputado Haddad, porque existe uma representação sindical no Conselho do BNDES. Representação também participa a força sindical. Então, que sempre existiu, né? Diga-se de passagem. Sempre existiu o quê? A representação sindical. Sempre, em vários governos, não é do governo do PT, é antes disso. Então, nós gostaríamos de solicitar aqui o adiamento dessa votação, até porque, senhor presidente, nós gostaríamos que fossem convocados os vários representantes de entidades sindicais junto ao BNDES. Isso seria uma forma da gente ver a prestação de contas desses vários representantes. Por isso, nós gostaríamos de solicitar aos nossos colegas do PSDB a possibilidade de adiarmos a votação desse requerimento para uma próxima sessão deliberativa, onde a gente possa resolver esse problema. Nós não nos opomos, nós nos oporemos, logicamente, votaremos contrário caso seja convocado apenas o representante da CUT. Mas existem outros representantes sindicais que seria muito enriquecedor a essa comissão ouvi-los também. Presidente. Agradeço, Vossa Excelência. E nós estamos, nesse momento, deliberando o requerimento de inclusão extra-pauta. Nós não podemos fazer, nesse momento, nenhum tipo de alteração. Uma vez aprovada a inclusão extra-pauta, aí nós podemos construir o posicionamento e o ideal de Vossa Excelência. Deputado Caio Nascimento como autor. Presidente, como autor, eu vejo com muita serenidade a proposição do deputado Zaratini. E, inclusive, me proponho a votar como acordo, se ele quiser, e assim cumprir, a inclusão dos outros nomes de representantes sindicais, seja da força sindical, de quem mais ele achar importante. Faço o compromisso, inclusive, de votar, inclusive dentro desse requerimento, se ele quiser, ainda hoje. Só não vejo motivo, claro, para a gente poder postergar mais ainda. Lembrando, esse requerimento foi pedido há 2 meses atrás, foi retirado de pauta 2 vezes, inclusive hoje, que estava na pauta e não teve acordo. E se eu não tivesse feito o extra pauta, não estaria em pauta de novo. Então, eu digo o seguinte, estou pronto para fazer a votação, acho as ponderações do deputado Zaratini serenas, importantes para a discussão, e me comprometo a fazer um adendo no meu requerimento para que a gente convoque em conjunto, inclusive os outros membros. Senhor presidente, se houver acordo da sua pessoa em que haja o adendo do... Mas nesse momento nós não podemos fazer adendo nenhum ao requerimento ainda. Nós estamos na inclusão da extra-pauta. Eu sei, mas uma vez isso vai definir meu voto.
Eu sou Isso vai autor. definir meu voto, senhor presidente. Aprovado. Vamos supor que seja aprovado aqui a inclusão. Eu gostaria de indagar. É possível, na votação, adendar... É possível, desde que haja concordância do autor. Não. É possível? É possível. Deputado Caio, concorda? Deputado Zaratini, faço o acordo aqui de público. Se Vossa Excelência e o seu partido, obviamente, votar pela aprovação desse requerimento agora, faço o compromisso de público aqui que na hora da votação do meu requerimento, colocarei o adendo convocando os outros representantes sindicais. Se Vossa Excelência e o seu partido votar contra, não tem mais acordo com Vossa Excelência. Vossas Excelências precisam concordar num ponto. Os nomes. Não, nos nomes. Presidente, por favor, isso é impertinente nesse momento, por favor. Eles estão Já houve a sinalização do acordo por parte do deputado Caio. Mas Vossas Como Excelências nós estamos perdendo muito tempo com esse tipo de estão questão. assumindo um compromisso de forma genérica. É bom que Vossas Excelências tenham com relação a isso. Aqui, bora Negócio, votar. todo mundo já votou? Bora avançar. Todos já votaram? Vou proclamar o resultado. Não votei. Ainda não. Calma, não votou. Tem gente que saiu aqui, presidente. Calma. Vamos? Você votou? Você votou? Peraí, não votei ainda. Todos já votaram? Vamos perder. O deputado Squassoni está com um problema no terminal dele. Ele achou que fechou a cor. Aguenta um pouquinho, senhor presidente. Não, vamos votar não, vamos manter voto não. Infelizmente aqui a nossa bancada não houve acordo com essa proposta. Não, perdendo tempo não. Como Presidente, tempo? eles propõem um acordo e não votaram. Eu não. Peraí, senhor presidente. O deputado Zaratini foi derrotado na bancada. Vamos em frente, senhor presidente. Calma, mas eu não votei ainda. Peraí, que não está dando certo aqui. Deputado Goulart. Deputado Zaratini. Só lembrando aos pares que ainda votam que este é o mesmo cidadão que ameaçou os brasileiros a saírem com armas para defender esse governo. Funcionário do governo, conselheiro do BNDES. Nós não vamos ouvir essa pessoa. Pensem quando votarem não. Vocês estão dizendo ao Brasil que não importa ouvir um conselheiro que ameaça os brasileiros com arma. Funcionário do governo. Proclamação do resultado, por gentileza. Senhor presidente, pela ordem, eu queria antes... Rejeitado o requerimento de número 214/2015, de autoria dos senhores Caio Narcio e Betinho Gomes, que solicitava inclusão extra pauta. Deputado Arnaldo Jordi. Presidente, eu queria ponderar com Vossa Excelência 3 questões brevemente antes da gente. São 11h30, essa audiência, essa sessão estava marcada para as 9h30 e nós estamos há 2 horas e estamos iniciando agora a pauta, tá certo? Eu acho que a mesa, Vossa Excelência, devia, e todos nós, ponderarmos um pouco isso, porque, na minha opinião, e respeito quem pensa diferente, esta CPI já está quase de portas fechadas, na prática, tá certo? E nesse ritmo de questões de ordem, de polêmicas, de encaminhamento, de procrastinações, nós não vamos chegar muito longe. Mas, enfim. Primeiro, eu queria perguntar exatamente a questão de ordem, que já foi, eu não entendi, apenas o esclarecimento. O artigo 52, parágrafo 5º do Regimento Interno, estabelece que 1/3 dos membros podem apresentar requerimentos extra-pauta e não se reporta a questão da titularidade da suplência. Eu já presidi CPI, outros deputados aqui já presidiram, nós temos aqui ex-ministros, pessoas do naipe de deputados com experiência.
Vossa Excelência, na minha opinião, não pode acordar um procedimento que agrida o regimento. Vossa Excelência pode acordar um procedimento desde que não fira o ordenamento regimental, tá certo? Então, eu pergunto, Vossa Excelência, se eu bem entendi, Vossa Excelência não aceita suplentes assinando requerimentos extrapautas, se eu bem entendi. Bom, então, por favor, eu gostaria dessa explicação de Vossa Excelência à luz disso. Senhor presidente. Eu estou no meio da questão de ordem. A questão que Vossa Excelência admite na Comissão de Constituição e Justiça, a minha assessoria, e eu não tenho ainda uma posição conclusiva disso, para saber se tem alguma súmula, alguma questão de ordem que produz uma jurisprudência formal na Casa, isso é regra no direito, que Vossa Excelência possa estar se ancorando nisso. E aí, absolutamente à vontade, Vossa Excelência teria razão. Se não tiver, eu faço um apelo que Vossa Excelência possa estudar melhor essa questão e nos trazer uma posição na próxima sessão, para que a gente possa ter um parâmetro do que fazer aqui. Porque eu tenho pouca experiência, estou no meu segundo mandato, mas nunca havia a possibilidade de suplente ser votado. Vossa Excelência já sinalizou que não é isso. Eu gostaria de acolher. Segundo, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência ao relator se as assessorias que foram solicitadas, eu já sei que algumas foram, porque eu já estive com um rapaz da CGU, do Tribunal de Contas da União, e parece que tem também da Polícia Federal, mas se todas já estão à disposição, porque nós já estamos com o tempo avançado, já temos mais de mês de funcionamento desta CPI, e eu gostaria, e essas matérias são muito técnicas, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, ou do relator, enfim, se os órgãos que foram solicitados o fizeram, e se não o fizeram, eu gostaria de propor que os façam de forma coercitiva. E Banco Central também. Coercitiva, porque nós não temos mais, há mais de um mês de trabalho desta CPI, pelo menos entre aspas, no meu entendimento, nós não conseguimos ainda produzir muita coisa. Segunda questão. Terceira, por último. Eu pergunto, o requerimento, a admissibilidade do requerimento extrapauta, por exemplo, do presidente... Eu posso responder? Só um instantinho, eu vou só concluir a minha terceira, que foi aqui prejudicado, por exemplo, do ex-presidente Lula, e eu pergunto isso porque o deputado Édio, na sua defesa contrária ao requerimento, disse que até admitiria a convocação, ou o convite, melhor dizendo, o convite, na condição de testemunha do presidente Lula mais para frente, salvo melhor juízo. Se fato inequívoco for trazido aqui pela oposição. Pois é, mas se o deputado Édio admite hoje que ele admitiria se fato relevante pudesse, é porque tem alguma coisa, pelo menos próximo deste fato relevante. Eu pergunto, se este requerimento extrapauta, derrotado como foi hoje, prejudica outros requerimentos, porque tem um requerimento meu já originário, tá certo, da convocação, do convite ao presidente Lula nesta comissão. São as três questões que eu gostaria brevemente de fazer. Passo a palavra ao relator, só para que o relator possa responder a indagação do deputado Jordi. Deputado alegar o motivo de que eu fiz aquela questão. Presidente, eu quero a minha inscrição ainda nessa contra-ordem, nessa questão de ordem, presidente. A palavra com o relator, já concedo a palavra a vossas excelências. Senhor presidente, senhor, eu quero aqui lamentar, senhor presidente, o descaso que o Banco do Brasil está fazendo para com esta casa. Foram solicitados 2 funcionários do Banco do Brasil para auxiliar os trabalhos dessa comissão e o Banco do Brasil, até o momento, não se dignou a responder à nossa solicitação, que é constitucional. O Banco do Brasil tem a obrigação constitucional de enviar os 2 funcionários solicitados por essa CPI e até o momento não o fez, por desconsideração, desrespeito, considero um desrespeito a essa CPI. Também falta a essa CPI o funcionário do Banco Central, que, pela mesma forma, não enviou o funcionário, e a Receita Federal. Portanto, eu quero aqui, nessa oportunidade, requerer ao senhor presidente que o faça na justiça a requisição desses funcionários do Banco do Brasil, para que o Banco do Brasil respeite esta comissão e respeite essa casa. Nós já demos um ultimato ontem a todas as instituições, deputado Jordi. Todas essas reclamadas pelo relator, eu pessoalmente queria ontem só me envolvi secundar o nessa relator, ratificando o que ele disse. Vossa Excelência já ultimou essas 3 instituições
E, se não fizerem num prazo brevíssimo, de 72 horas, que Vossa Excelência recorra judicialmente, que é uma prerrogativa desta comissão. Deputado Zaratini. Senhor presidente, o que nos motivou aquela questão que o senhor acatou, veja bem, eu quero só ver se um raciocínio... Mas por que o senhor não deixa eu falar? Só fala quando o senhor quer, deixa eu falar. Eu quero colaborar. Eu já respondi ao deputado Betinho, mas eu vou responder novamente a Vossa Veja Excelência, bem, depois do deputado Zaratini. Deputado Jordi, o regimento fala de membros, foi citado aqui. Agora, o suplente, ele só assume na ausência do titular. Então, se a representação do bloco, a qual qualquer deputado pertence, ela está completa dos titulares, o suplente não está exercendo o papel de membro, ele continua como suplente. Se o titular não tiver, por isso que eu pedi... isso que aconteceu no requerimento. Por isso que eu pedi a verificação. A segunda questão, para concluir, deputado Jordi, a segunda questão, se um colega assinou o requerimento e não está presente, aquela assinatura também não tem validade, porque se reporta as assinaturas na sessão, aos presentes na sessão. Então, isso, mas o artigo 52, certo? A comissão poderá, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, aprovado pela maioria absoluta da respectiva composição plenária, ou seja, da composição que está em plenário. Se o titular assinou em outro momento, fora daqui, e não está presente aqui, se o suplente assinou, conta a assinatura do suplente. Por isso que eu pedi a verificação e que foi feita. No primeiro requerimento não houve assinatura suficiente, no segundo houve. Então, eu só estou pedindo para que se cumpra esse critério e não seja um mero abaixo-assinado. Não é abaixo-assinado que nós estamos entregando, assinaturas qualificadas de titulares presentes ou de suplentes que estejam ocupando vagas de titulares do seu respectivo bloco. Eu entendo dessa forma o regimento. O deputado Zaratini foi extremamente didático na posição e eu comungo da posição dele. No primeiro requerimento, deputado Jordi, vou explicar a Vossa Excelência o que aconteceu. Primeiro que nós não temos 54 integrantes na comissão, nós temos 27 membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. No primeiro requerimento, existia uma assinatura de um titular da CPI que não registrou presença no plenário. Por isso que nós não contamos e não contabilizamos a assinatura dele. Nós, no primeiro momento, nós aqui editamos uma política de respeitar a deliberação por parte do plenário com a presença dos autores. E foi isso que eu segui, com o agravante de que o Robson, pela experiência que tem, pelo conhecimento de trabalho e de ações em CPIs nessa casa, orientou o presidente a seguir a jurisprudência já concebida pela Comissão de Constituição e Justiça. Foi esses dois posicionamentos que eu adotei, deputado Jordi. Me perdoe, Vossa Excelência, me perdoe o assessor. Jurisprudência nesta casa tem que estar sumulada em questões de ordem. Eu vou apresentar a Vossa Excelência. Fora disso, não existe. Fundamentar por escrito. Nós podemos apresentar aqui. Vossa Excelência pode adotar, por exemplo, um procedimento aqui que os deputados, que se não tiver quórum na primeira meia hora da data da convocação, Vossa Excelência suspende. Se for acordado por todos, ninguém questionar o regimento sobre... Um exemplo. Vossa Excelência pode adotar por concordância, ou seja, ninguém vai arguir o contrário. Agora, questões que geram isso é um procedimento que não é obrigado a nenhuma outra comissão, isso é uma questão interna de procedimento. Agora, questões de jurisprudência, elas têm que estar sumuladas em questões de ordem. Só isso. Eu só queria... Se não estiver, ela não tem validade, ela não pode agredir o regimento. Nós aprovamos aqui um acordo de procedimento na nossa primeira reunião. Lá no acordo de procedimento está escrito que nós só vamos deliberar requerimentos com a presença do autor. Está no tema que nós fizemos.
Então, eu estou seguindo o princípio do início dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu não tenho nada contra a convocação de A, de B ou de C. Eu não estou aqui para proteger, deputado Jordi, nem A, nem B, nem C. Tanto que eu impugnei o primeiro requerimento e acatei o segundo de convocação do presidente da República. Então, veja que eu não estou usando 2 pesos e 2 medidas. Eu estou usando só um peso e só uma medida. E gostaria da compreensão de Vossas Excelências. Vossa Excelência não ouviu da minha parte nenhuma ilação de que Vossa Excelência esteja sendo parcial. Eu quero só entender a regra do jogo. É essa a regra. Porque se o titular que subscreveu, mesmo fora, não estiver presente, o seu suplente ele ocupa a vaga, porque este é o procedimento ordinário adotado em todas as comissões, e aliás regimental. Mas nem se nós contássemos o suplente no primeiro requerimento, nós não teríamos número para aprovação. É isso que eu estou dizendo a Vossas Excelências. Não teria, deputado Betinho. Presidente Marco Rota. Antes de ouvir Vossa Excelência, vou conceder a palavra ao deputado Presidente, Edson. pode dizer quais assinaturas não teriam validade? Vossas Excelências, para que a gente possa Presidente, podia dizer quais assinaturas não teriam validade? Presidente Marco Rota. Deputado Ed Lopes, na sequência, deputado Paulo. Senhor presidente, eu que em alguns momentos até divergi do encaminhamento de Vossa Excelência por discordância na interpretação do momento, talvez me autoriza muito mais a elogiar a postura de Vossa Excelência neste momento. Vossa Excelência tem conduzido esta comissão de maneira correta, de maneira firme e imparcial. E deve ser assim mesmo a postura de um presidente. Porque eu, senhor presidente, já participei de CPI nesta casa, em que assessores do presidente da CPI nos procuravam 2, 3 dias depois para assinar documentos, como se nós lá estivéssemos. Então, há CPIs e CPIs nessa casa. Vossa Excelência está conduzindo de maneira correta, em absoluta observância ao regimento. É fato que, ora, tenhamos aqui divergência de interpretação da cena do momento ou até mesmo da letra fria do regimento. Mas isso faz parte desta casa, que é uma casa de ebulição política. Portanto, eu creio que eu fazer essa observação, eu empresto a Vossa Excelência total e restrito apoio na condução dos trabalhos desta CPI. Agradeço peradamente a gentileza das palavras de Vossa Excelência, deputado Ed Lopes. Deputado Paulo Magalhães. Presidente, senhor relator. Presidente, Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos desta comissão com um equilíbrio e uma imparcialidade que temos todos que aplaudir. E dentro desse prisma é que eu quero pedir a Vossa Excelência que tenhamos o viés da pauta. Eu apresentei um requerimento pedindo a inversão do item 9 e gostaria que com esta firmeza, com esse equilíbrio e com esta presteza, Vossa Excelência submetesse ao plenário. Agradeço, Vossa Excelência, sempre da forma educada e muito equilibrada que Vossa Excelência se posiciona nessa casa. Eu vou atender ao deputado Paulo Magalhães. Há um requerimento de inversão da ordem dos trabalhos da comissão. Nos termos do artigo 50, parágrafo 1º do regimento interno, requeiro a Vossa Excelência a inversão da ordem dos trabalhos para deliberar sobre o requerimento número 250/2015, item 9 da pauta, que passo a dar ciência a Vossas Excelências. Requerimento número 250/2015 do senhor José Rocha, requer seja convocado o senhor Abílio dos Santos Diniz, presidente do Conselho de Administração da BRF Brasil, para que preste esclarecimentos sobre as relações contratuais mantidas entre a sociedade que dirige e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Coloco em votação o requerimento de autoria do deputado Paulo Magalhães, que requer inversão da ordem dos trabalhos da comissão.
Senhoras e senhores parlamentares que aprovam o requerimento de inversão da ordem dos trabalhos, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, o deputado Euler Cruvinel gostaria de subscrever esse requerimento junto com o deputado Paulo Magalhães. Não à toa que Vossa Excelência sentou ao lado do brilhante deputado Paulo Magalhães. Meu líder. Da mesma forma, existe um requerimento do deputado Adail Carneiro, nos termos do artigo 117, caput combinado com o artigo 50, inciso 3, e seu parágrafo 1º do regimento interno, requeremos a inversão da pauta para a proposição item 3 da pauta, requerimento número 114, que dou ciência a Vossas Excelências, item 3, requerimento número 114, do senhor Arnaldo Jordi, requer sejam tomadas as providências necessárias à convocação do senhor Ricardo dos Santos Guedes. Senhoras e senhores parlamentares que aprovam... Quem é que está pedindo a inversão? Deputado Adail Carneiro. Pois não. Senhoras e senhores parlamentares que aprovam o requerimento de inversão da pauta, item 3, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de igual teor do deputado Adail Carneiro, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º do regimento interno, requer a Vossa Excelência inversão da ordem dos trabalhos para deliberar sobre o item 11 da pauta, requerimento número 260. Passo a ler a Vossas Excelências, requerimento número 260 do senhor Adail Carneiro, requer a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, cópia em meio eletrônico da relação de todas as obras financiadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, e demais documentos afins, no período de 2003 a 2015. Senhoras e senhores parlamentares que aprovam o requerimento de autoria do deputado Adail Carneiro de inversão da pauta, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de inversão de pauta do deputado Adail Carneiro. Requer a inversão da pauta da ordem dos trabalhos para deliberar sobre o item 12 da pauta. Requerimento número 261 do senhor Adail Carneiro, requer a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, cópia em meio eletrônico de modo pesquisável de todos os contratos de financiamento e respectivos aditivos para exportação de serviços de engenharia firmados com as empreiteiras Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Queiroz Galvão, Norberto Odebrecht e OAS, entre os anos de 2003 e 2015. Senhor presidente, questão de ordem. Qual é o item da pauta que está pedindo? Item 12. 12? Presidente. Presidente. Eu queria só que a excelência... Nós vamos deliberar. Não, eu sei. Nós votamos na pauta, não, veja bem, é o último. Eu quero só que Vossa Excelência... Eu queria só saber do deputado Adail isso já foi pedido. A razão dessas inversões todas, simultâneas. Esse requerimento já foi solicitado. Eu vou votar a favor, já estamos votando. A palavra ao autor. É a necessidade de eu me ausentar dessa sessão e por conta disso eu pedi a antecipação. Só juntada de documentos que nós estamos precisando, né? E eu acho que isso é absolutamente normal. Por isso eu precisava contar com a colaboração de vocês, nossos pares. Em votação, requerimento de inversão de pauta do deputado Adail Carneiro. Senhoras e senhores parlamentares, que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Presidente, Deputado Betinho, nós vamos entrar em processo de votação agora. Eu acho que a gente poderia fazer um esforço concentrado para ver até onde a gente pode avançar na deliberação agora da pauta de hoje. Como existiu inversão de pauta, primeiro item da pauta passa a ser o requerimento número 250 de 2015 do senhor José Rocha. Requer seja convocado o senhor Abílio dos Santos Diniz, presidente do Conselho de Administração da BRF Brasil, para que preste esclarecimentos sobre as relações contratuais mantidas entre a sociedade que dirige e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao autor, deputado José Rocha. Não. Requerimento é do senhor 250. Presidente, só uma questão de ordem, apóstolo. Pois não, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Nosso requerimento é no sentido
para que o grupo BRF Brasil possa prestar aqui os esclarecimentos em relação aos recursos que foram captados junto ao BNDES para que essa empresa pudesse alavancar os seus negócios, seus empreendimentos. Então, é nesse sentido que o nosso requerimento foi colocado para a deliberação dessa comissão. Presidente. Deputado André Fufuca. Presidente, nada contra as diretrizes do nosso relator. Porém, nós estamos falando aqui de uma empresa que há anos e anos vem representando o nosso país, inclusive internacionalmente, e cuja pessoa, até onde nós conhecemos, e aqui, se houver alguma denúncia, eu quero ter conhecimento, é uma pessoa proba, que tem uma história de vida batalhando, lutando, trabalhando. Então, eu acho que até que tenhamos um fato concreto, trazer uma empresa privada de capital aberto aqui, a empresa privada de capital aberto, na hora que vier o dono aqui ser convocado, como o doutor Abílio, começa a despencar as ações. E as ações, quando eu falo daquele trabalhador que passa o mês todinho trabalhando, para no fim do mês pegar um pouquinho do seu dinheiro e comprar uma ação. Consequentemente, o prejuízo não é no grande, é no menor, no minoritário, no acionista, que investe o seu dinheiro suado e acaba por ter essa perda financeira. Então, no meu ponto de vista, eu não vejo razões suficientes, o relator pode até nos mostrar, mas eu não vejo razões para convocar o senhor Abílio a essa CPI. Digo logo que não tenho procuração de defesa de ninguém, não sei quem é, não conheço, mas pela sua história e pela trajetória de vida, eu não vejo motivos cabais para trazermos aqui. Agradeço, Presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Baldi. Senhor presidente, eu somente gostaria de esclarecer que fica aqui para nós extremamente incoerente nós não chamarmos o principal grupo beneficiário do BNDES, que é o grupo JBS, e aqui pautarmos um grupo que é infimamente menor em termos de busca de recursos, de financiamento, e que não tem na composição, né, o montante acionário como o JBS. Então eu gostaria realmente de ser contra o nobre relator, nesse sentido, já me posicionando, por entender que as palavras do nobre colega deputado Fufuca realmente são sensíveis, mas que se nós temos uma atitude coerente, nós deveremos realmente colocar aqui na CPI todas as empresas que são sensíveis ao mercado. As empresas de capitais abertos, elas são todas elas sensíveis a esse tipo de informação, a esse tipo de requisição. Então, eu gostaria realmente de fazer esse apelo aos colegas, dizer, se nós concordamos em convocar aqui a BRF, nós deveremos concordar de convocar todas as outras empresas, principalmente ao que se refere à proteína animal. O senhor Abílio Diniz, que eu não o conheço, nunca tive relação nem contato, obviamente é hoje presidente do conselho da BRF, mas é um recente acionista da companhia, uma empresa que eu acredito que pode disponibilizar as informações, mas eu concordo com o deputado Jordi, queria fazer as colocações que, se devemos chamar devemos chamar todos, para que possa aqui prestar os esclarecimentos, e principalmente aos que têm realmente recursos, né, substanciais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é aqui o motivo da investigação. Agradeço, Vossa Excelência. Lembro a Vossas Excelências que nós estamos em processo de votação. Eu quero ouvir todos os que querem se manifestar, mas eu peço a brevidade de Vossa Excelência, porque, como já é sabido por todos, nós estamos na iminência de começar a ordem do dia. Deputado Paulo Magalhães. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, fiz questão, presidente, de pedir a inversão da pauta em função da convocação do eminente deputado, meu conterrâneo e brilhante parlamentar José Rocha, e tenho certeza, com a melhor das intenções, ele apresentou esse requerimento, mas na minha visão, é que nós não podemos convocar um homem da expressão de Abílio Diniz
sem nenhum fato determinado, um homem que tem uma história no Brasil de seriedade, de hombridade, de honestidade, para prestar depoimento, para esclarecer. Esclarecer o quê? Que a empresa dele tomou recurso no BNDES. O BNDES está aí para isso, para emprestar, para fomentar desenvolvimento, para melhorar a qualidade de vida do povo. E é nessa vertente que eu venho apelar aos meus pares que uma empresa de capital aberto não pode ficar se expondo a vir depor, para vir prestar esclarecimentos numa comissão como a nossa. Vejamos nós, se dentro dessa premissa, nós vamos acabar saindo deste plenário e vamos convocar Magazine Luiza, Gerdau, Casas Bahia, Insinuante, Ricardo Eletro, G. Barbosa, Afor, Hyundai, Café Maratá, todas essas empresas têm operações com o BNDES. E não é justo nem certo que esta comissão, que está aqui para prestar esclarecimentos ao Brasil, convoque uma figura que nada tem com qualquer dessas insinuações que se faz aí. Pelo contrário, tem sim as suas operações correndo em dia no BNDES e nos outros bancos que opera. Quero também, senhor presidente, dizer aos meus pares que não tenho nenhuma relação de amizade com o senhor Abílio Diniz. Faço isso como brasileiro e para zelar pelos trabalhos, pelo andamento dos trabalhos dessa comissão, que Vossa Excelência dirige brilhantemente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Deputado Fábio Garcia, na sequência, deputado Jordi. Senhor presidente, eu acredito que essa comissão requer de todos nós uma grande responsabilidade no momento que a gente aqui convoca uma empresa representada, seja pelo seu acionista, seja pelo seu diretor, presidente ou diretores, uma empresa a essa CPI, porque, óbvio, uma convocação dessa, a olhos do mercado de quem está fora da CPI, pode passar a impressão de que existem fatos contundentes com relação a transações dessa empresa com o BNDES, fatos esses que podem impactar no andamento dos negócios dessa empresa, causando prejuízos não só econômicos à empresa, mas econômicos ao Brasil, aos seus trabalhadores, aos seus funcionários. Então, as nossas convocações aqui, elas devem ser pautadas de fatos contundentes, de fatos consolidados, com responsabilidade, porque esse é o objetivo dessa CPI. Não simplesmente elencar empresas que tenham financiamento com o BNDES, e aí são quase todas as empresas no Brasil que têm financiamento no BNDES, porque é o único banco no Brasil que de fato pode financiar a longo prazo, e estaremos aqui então convocando todas as empresas do Brasil, causando talvez aqui um constrangimento muito grande a muitas empresas. Então é importante que tenham fatos sólidos, consolidados, para que a gente possa fazer essas convocações, né? E se tiver, senhor presidente, eu acredito que nós devemos começar pelas maiores, pelas que têm mais transações com o BNDES. E vamos nasquelas que têm um conjunto de financiamento maior do BNDES, que talvez tenham sido mais beneficiadas pelo BNDES, a gente precisa estabelecer algum critério. Então, eu falo aqui em defesa, na verdade, do setor econômico brasileiro, para que a gente possa ter nesse país uma segurança jurídica, uma segurança econômica para essas empresas e para que a gente possa disciplinar de alguma forma essas convocações. Então, quero já me manifestar contrário e também quero ressaltar que eu não tenho relação nenhuma com o senhor Abílio Diniz, nem com o grupo que ele preside. É só simplesmente uma posição minha com relação Senhor presidente, por uma questão de ordem, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Fábio. E passa a palavra ao relator, deputado Zé Rocha. Eu quero dizer ao Fábio Garcia que não há nenhuma irresponsabilidade e nenhum requerimento nessa comissão feito nem por mim e nem por qualquer outro senhor deputado. Eu acho que o senhor Fábio
Garcia pode medir melhor as suas palavras em relação à sua justificativa em relação ao seu voto contrário a essa convocação. Essa convocação, senhor deputado Fábio Garcia, se deu em função de um acordo administrativo entre os membros diretivos desta comissão, que decidiu elaborar uma pauta no sentido de trazer aqui as campeãs de financiamento junto ao BNDES, e dentre elas estaria essa empresa. Portanto, não há nenhuma irresponsabilidade, peço que Vossa Excelência retire essa palavra. Não, eu não disse a palavra irresponsabilidade, eu disse que nós devemos ter responsabilidade, eu não disse que existia aqui uma irresponsabilidade. Agradeço, Senhor Vossas presidente. Excelências, pela elegância. Deputado Arnaldo Senhor Jordi. presidente, eu acho que nós precisamos ter... Então, agradeço Vossa Excelência ter retirado, então. Deputado Jordi. Senhor presidente, eu acho que não é uma... Se Vossa Excelência ratificou o que disse, eu ratifico o que digo. Não há nenhuma irresponsabilidade, muito menos desse relator e de nenhum senhor deputado que está aqui para apresentar os requerimentos que bem entender que deva ser apresentado. Vossa Excelência me desculpe, mas eu não vou perder tempo na CPI. Vossa Excelência não pode estar aqui censurando nenhum requerimento de nenhum senhor deputado. Eu peço a Vossa Excelência, cabe a Vossa Excelência que a gente possa avançar na pauta. Eu não vou perder tempo batendo boca dessa questão infrutífera com o nobre relator, até com o respeito que eu tenho a ele. Mas não vou perder meu tempo com isso. Deputado Jordi. Senhor presidente, eu acho que não é uma questão de responsabilidade ou irresponsabilidade, mas é um problema de coerência, tá certo? Eu quero antecipadamente dizer que não sei quem é Abílio Diniz, nunca estive com esse cidadão, não conheço, não tem nenhuma relação de forma alguma. Agora, nós precisamos ter um mínimo de indícios, de evidências, de indicativos, de denúncias, seja da imprensa, seja alguma coisa, um fato que justifique, diante das centenas de requerimentos e de desejos de ouvir, de avançar na investigação sob o foco que está da CPI, e a gente, aleatoriamente, porque eu li o requerimento do nobre relator, e ele já disse que a questão das campeãs, mas as campeãs que tenham alguma coisa. Presidente, foi a decisão. Meu caro, eu quero esclarecer. Eu já entendi. Foi a decisão do presidente para convocar o senhor Abílio Diniz, foi a decisão do presidente, desse relator, deputado Zaratini, vice-presidente dessa comissão, e de outros deputados que decidiram convocar. Então, não há nenhuma, não há nenhuma estranheza nisso. Mas eu estou dizendo o seguinte... Mas a mesa não pode decidir dessa forma. Não, quem decide é o plenário. Quem decide é o plenário. É por isso que eu peço a Vossa Excelência que coloque em votação. Eu peço para Vossas Excelências brevidade para que a gente possa deliberar, porque nós vamos iniciar a ordem do dia. Em votação. Eu tenho ouvido pacientemente alguns debates até estéreis aqui nesta comissão e espero que eu possa concluir a minha fala, senhor presidente. Então, o que eu acho é que é incoerente, repito, eu não tenho nada contra, voto a favor de qualquer... Eu acho incoerente esta comissão rejeitar a convocação de uma empresa que talvez justifique a existência desta CPI, que é o Grupo Friboi, da JBS, por uma articulação que foi feita aqui, deliberada e premeditada, para proteger o Grupo JBS, da convocação. Esse é um fato que está na página dos jornais e das revistas, na consciência da opinião pública crítica desse país, pelas razões expressivas de evidências de financiamentos privilegiados, e nós recusamos. E vamos convocar agora um grupo que atua no mesmo campo. É só recusar, Peraí, presidente. É só recusar. Claro. O outro foi recusado. Claro, deputado Jordi, eu sei que não eu quero só manifestar. Peço a Vossa Excelência para finalizar, não fique nervoso com a minha opinião. Eu tenho sido... O que eu quero dizer... Mas o debate é importante, deputado Zaratini. O debate não pode ser importante só para ouvir Vossa Excelência. Deputado Jordi, para finalizar, por gentileza. E eu queria, até estranho, agora com a declaração do relator, que isto tenha sido
uma articulação, esse requerimento sua do presidente e do deputado Zaratini. Vossa Excelência acabou de dizer isso aqui. Então, eu quero dizer que acho estranho, incoerente, nós não convocarmos o grupo JBS e convocar o senhor Abílio Diniz. Repito, não tenho nada, não conheço, não sei, não tenho nenhuma relação de natureza alguma de uma empresa que não tem nenhuma evidência, nenhum indício, apenas atua no mesmo campo de atividades do grupo JBS. Eu quero manifestar essa posição para expressar meu posicionamento. Eu vou passar a palavra ao deputado Édio, que é o último... estava aqui inscrito. Não, Vossa Excelência não está inscrito, não. Levantei a mão várias vezes. Deputado Édio Senhor presidente. Eu peço a Vossas Excelências, porque nós vamos aqui, tem que deliberar. Então, vamos colocar o posicionamento de cada um e de todos, e do plenário, através do voto. Deputado Édio. Senhor presidente, nós, uma vez mais, queremos chamar a atenção dessa comissão para as generalizações que aqui estamos afeitos a fazê-las. E toda generalização acaba resultando no que nós estamos vendo aqui. Lá atrás, para os que se lembram, quando se discutiu a necessidade de convocar as campeãs, naquele momento, ninguém se lembrou que tinha um Abílio Diniz entre os tais. E eu concordo com os argumentos de que Abílio Diniz é um empresário de renome internacional e que deveria ser o último dos últimos, se necessário aqui vir. Todavia, quando é para se aprovar o foco que este ou aquele quer, generaliza e arrasta tudo porque tem um objetivo. Não se analisa as circunstâncias que advirão dessa posição. O resultado é esse. A oposição queria trazer as 10 campeãs, aprovou e agora estamos aqui a debater se chama ou se não chama. Eu quero aqui dizer, sem nenhuma procuração e até desnecessária, a biografia, a respeitabilidade, a forma absolutamente correta de homem deputado do deputado Zé Rocha não permite a mim e nem a ninguém dentro dessa comissão fazer qualquer alusão que venha arranhar o comportamento desse deputado. Eu, Zé Rocha, não tenho procuração para lhe defender, não, e você nem precisa disso. Mas eu tenho certeza que o objetivo e o foco da sua convocação, do seu requerimento de convocação, não tem outro objetivo ou outra motivação que não a que você aqui alegou para nós. Obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado João Galberto. Deixando de lado a irresponsabilidade ou responsabilidade, me causou muita estranheza, né, essa convocação ter feito pelo Zaratini junto com o Zé Rocha. O Zé Rocha não, porque ele votou a favor da convocação do JBS. Então não me causou estranheza. Mas o PT, que votou contra a vinda do JBS, articular para chamar o Abílio Diniz, e todo mundo sabe que é do ramo do supermercado, há pouco tempo comprou algumas ações desse grupo, que eu não sei exatamente, né? Realmente me causou muita estranheza. Tá? O PT, que foi contra a convocação do JBS, querer trazer aqui o Abílio Diniz. Honestamente, eu acho que o Zaratini, eu acho que esse debate é bom, ele devia se explicar para essa comissão aqui o porquê. Se quiser também, se não quiser, não precisa explicar. Mas eu acho que causou muita estranheza a todos nós, a não convocação por ele, pelo PT, articulado por ele, para não vir o JBS e vir um Abílio Diniz, realmente não dá para entender. Agradeço, Vossa Excelência. Em votação, requerimento número 250/2015 do senhor José Rocha. Requer seja convocado o senhor Abílio dos Santos Diniz, presidente do Conselho de Administração da BRF Brasil, para que preste esclarecimentos sobre as relações contratuais mantidas entre a sociedade que dirige e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Senhoras e senhores parlamentares que aprovam, permaneçam como se encontram. Vamos contar os votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Está rejeitada a convocação do senhor Abílio Diniz. Comunica a Vossas Excelências o início da ordem do dia. Eu votei não. Parabéns ao meu voto pela condução dos trabalhos. Senhor presidente, contra o meu voto. Não. Contra o requerimento. Computado o voto de Vossa Excelência.
Eu tenho uma dúvida. Foi rejeitado o requerimento? Nós não podemos mais. Foi rejeitado o requerimento. Rejeitado. Eu quero. Senhor presidente, eu quero só registrar. Eu quero registrar meu voto favorável ao requerimento. Tá certo? O meu favor. Nós só computamos os votos contrários. Aqueles que não foram contrários, obviamente, que foram favoráveis. Eu quero dividir com Vossas Excelências um problema que nós temos de data. Nós temos agendado para a próxima terça-feira, às 14 horas, a vinda do senhor Dalto Avancini, ex-presidente da Camargo Corrêa, através de requerimento aprovado de convocação. Na terça-feira, nós teremos, provavelmente, a sessão conjunta do Congresso Nacional. Eu indago a Vossas Excelências se nós mantemos a pauta já pré-definida de ouvir o seu Dalto Avancini na próxima terça-feira, às 14 horas, ou a gente tenta fazer uma alteração para a quarta-feira. Deputado Zaratini. Senhor presidente, muito obrigado. Eu acredito o seguinte, todos aqui têm perfeita consciência da importância dessa reunião do Congresso Nacional. Acho que é uma das reuniões mais importantes para que exatamente a gente demonstre a visão que esse Congresso está tendo do momento político e principalmente do momento econômico nacional. Eu acredito que nós devamos privilegiar a realização da sessão do Congresso. Eu tenho dúvida aqui se é possível ter a simultaneidade das duas, da CPI e da sessão do Congresso Nacional, mas me parece, independente disso, que eu acho que o senhor deveria até analisar essa questão, que nós devemos nos concentrar nessa sessão. Acho que seria muito ruim que algum deputado deixasse de votar na sessão do Congresso Nacional, numa situação como a que nós estamos vivendo hoje, na importância econômica e na repercussão que haverá sobre a decisão do Congresso Nacional na próxima terça-feira. Então eu faço um apelo no sentido do adiamento. Vejam que ele só veio, nós só conseguimos essa data por conta da deliberação da Justiça. Ele encontra-se em prisão domiciliar. Nós vamos assumir o compromisso de fazer o seguinte, nós vamos tentar fazer a alteração para quarta-feira. Se nós não conseguirmos, Vossas Excelências serão comunicados da decisão de que nós haveremos de manter para terça-feira. Eu acho que é o melhor posicionamento. Nós vamos tentar o contato com a Justiça para que a gente possa tentar, através da Justiça, uma outra data. Se não for possível, nós vamos manter essa data. Eu acho plausível. Há acordo nesse sentido? Eu acho plausível terça-feira. Terça-feira eu acho plausível. Sabe por quê, senhor presidente? A sessão vai começar às 11 do Congresso. Se começar, dá para fazer com concomitante, só marcar a presença lá e voltar para a sessão aqui. Presidente, tranquilo. Uma sugestão. A reunião hoje, infelizmente, não foi produtiva de modo deliberativo. Teremos outra reunião deliberativa semana que vem? Na próxima quinta-feira. A gente mantém a pauta dessa... Ok. Na quinta-feira havia uma convocação já. Não. Quinta-feira não. O senhor tinha nos informado ontem que teria uma convocação na quinta-feira. Não, nós temos a convocação da terça-feira. Na quinta-feira nós não temos convocação. Mas a gente pode acordar isso também, não tem problema. É uma sugestão que faça a Vossa Excelência. Nos informou que a gente... que teríamos audiência na quinta-feira. Não temos nada agendado para quinta-feira. Somente o seu Dalto Avancini na terça-feira. Eu quero fazer uma ponderação aos colegas aqui, uma ponderação. Nós estamos já com uma série de convocações feitas, certo? Nós vamos... Aqui, evidentemente, é uma disputa política, todo mundo quer falar, todo mundo quer debater, existem opiniões conflitantes, isso é normal, faz parte da nossa atividade. Eu acredito que nós, para o bem da CPI, para ela continuar avançando, talvez seja interessante a gente fazer mais algumas audiências públicas antes de uma nova sessão deliberativa. Se não me engano, nós temos mais 12 convocados ou convidados que poderiam estar preenchendo as sessões e a gente andar mais 1 ou 2 semanas. Senão nós vamos ficar aqui uma CPI que discute requerimento e que efetivamente não funciona, né? Então, temos gente para ser ouvida, já temos convocações aprovadas. Eu sugiro que a gente caminhe na pauta de audiências. Senhor presidente. Nós vamos... Uma CPI questão que de não discute requerimento. André Moura. Senhor presidente, só fazer aqui uma sugestão, obviamente para nós, Vossa Excelência, do nosso relator, deputado Zé Rocha, e dos demais membros da comissão.
Nós estamos numa sessão de deliberarmos a questão de requerimentos. E nós sabemos que nós temos uma pauta na próxima semana, como Vossa Excelência bem colocou, correndo risco por conta da sessão do Congresso, enfim. Queria sugerir, mesmo com a ordem do dia já aberta, mas se for do entendimento de todos aqui, a ordem do dia começou agora, não vai ter nenhuma votação nominal nesse exato momento, e a gente pudesse talvez avançar em pelo menos mais 1 ou 2 ou 3 itens, para a gente poder, não é, se for de um acordo... Da nossa parte, se for do acordo... Ok, se for eu apoio, presidente. Que a comissão... Se for de a acordo... comissão, senhor presidente, eu quero me opor a essa posição, até porque qualquer um depois pode questionar a legalidade das decisões aqui. Não há consenso por parte do PPS. Não há consenso. Não há consenso, aí fica difícil. Vamos votar os itens de preferência, pelo menos. Não há consenso, presidente. Somente os requerimentos da pauta. Eu invoco o requerimento, não há consenso nesse sentido. Não havendo consenso, agradeço a presença dos senhores parlamentares, das assessorias e dos demais presentes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando a priori nova reunião para terça-feira, dia 6 de outubro, às 14 horas, em plenário a ser definido para a oitiva do senhor Dalton Avancini, ex-presidente da empresa Camargo Correia. Está encerrada a presente reunião.